O acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul pode abrir novos mercados para os produtores de carne bovina no Brasil, segundo a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes. Mas as empresas desse setor precisam se adequar aos critérios do mercado europeu. A implantação do compliance é um dos caminhos. E é para explicar melhor esse assunto que nós estamos recebendo aqui ao vivo no Jornal do Meio-Dia, o advogado especialista em direito empresarial, João Celestino Correia da Costa. Boa tarde, doutor João Celestino. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Nayara. Prazer estar aqui. Para os empresários aqui do Mato Grosso, esse acordo aí que começou a se desenhar aí do Mercosul com a União Europeia, para Mato Grosso, qual o impacto positivo que isso pode ter? Eu acredito que é um impacto muito positivo, porque se a balança comercial brasileira tem 25% do produto interno bruto de agronegócio, de produtos, de commodities, enfim, Mato Grosso é o campeão brasileiro de exportação, né? Muito bem, quando você apresenta um mercado de 800 milhões de pessoas, que é um mercado como o europeu e o Mercosul, você está dizendo que é um paraíso, né, para os empresários. Mas tem um detalhe, você precisa estar preparado para entrar nesse paraíso. Esse paraíso tem um preço, e o preço é organização, né? Aí entra o compliance. O compliance é uma das ferramentas, né? Mas eu entendo que o compliance individualmente, ele é importante. Mas mais importante é um setor de organização, inteligência, gerenciamento de risco e compliance. Por quê? Porque o maior exemplo que nós temos para as pessoas poderem entender... Só para traduzir melhor, doutor João Celestino, para o telespectador, traduz aí o que é o compliance. O compliance são regras, na verdade, de procedimento. Você tem que ter regras claras dentro da sua empresa para buscar soluções rápidas para problemas que existam, né? Nós chamamos de red flags, ou bandeiras vermelhas, alguns avisos que as empresas recebem. Vou dar um exemplo. Certamente a Petrobras recebeu diversos alertas da sua equipe de auditoria sobre os problemas que elas estavam tendo. Mas certamente a diretoria, né, o board, a governança decidiu por outros rumos, o que levou a empresa ao buraco que se enfiou. Então, se ela tivesse observado as regras de compliance, ela certamente não teria entrado nos problemas que ela entrou, né? E, mais importante, o compliance são diversos procedimentos. Eu costumo dizer que o compliance é o procedimento de fio a pavio que você tem que ter dentro da sua empresa para ter transparência, né? Se você não tiver transparência na sua empresa sobre os controles que você exerce, você nunca vai saber o que está acontecendo na ponta, né? E o mercado estrangeiro, ele observa isso. Na verdade, o compliance ele já existe em diversos países, já é implementado há muito tempo, né, doutor? E o mercado estrangeiro, quando se fala desse acordo entre o Mercosul e a União Europeia, ele vai olhar justamente para isso? Não. Nesses mecanismos, isso falando das empresas brasileiras? Olha, não tenha dúvida que o compliance é um dos componentes para você exportar mais. Porque você precisa saber exatamente o que você está exportando e a qualidade do produto que você está exportando. E o compliance tem a ver também com o consumidor. Quando a empresa que exporta, ela vai e observa sustentabilidade, né, que é o meio ambiente, regras de governança claras, regras trabalhistas observadas, né, e respeito ao consumidor, isso é levado em consideração no seu produto. Não foi por outra razão que na seara do agronegócio, o Ministério da Agricultura lançou um selo de premiação para as empresas que observassem justamente essas nuances do mercado, né? Controle anticorrupção, práticas éticas, transparência, controle na verdade, de entrada e saída dos produtos, regras fitossanitárias respeitadas também. E por isso ela criou o selo de
uma premiação, o selo AgroPlus, ou AgroMais, como eles chamam também. E dentro desse universo, para vocês terem uma ideia, como não é fácil obter isso, só para as pessoas poderem entender, dentro do Ministério da Agricultura, um comitê formado por entidades privadas e entidades públicas recebem o cadastro das empresas que querem participar deste selo AgroPlus ou AgroMais. E dentro disso, só para ter uma ideia de números, tá? Há um universo de 70 mil empresas do agronegócio no Brasil, segundo estudos da Confederação Nacional da Agricultura. Apenas 80 a 100 empresas entraram com pedido dessa premiação. E apenas 11 obtiveram, no ano de 2018, 2019, este selo. E qual a dificuldade, dificuldade de se alcançar, se conseguir esse selo aí, que é o seguinte, né? Traduzindo aí, seria um selo de excelência de qualidade. Não tenha dúvida, é um selo de excelência que o próprio Ministério reconhece nas empresas do agronegócio. E dentro desta seara, o que acontece? Você tem que observar padrões de qualidade, integridade e governança. Você precisa, por exemplo, ter uma ficha limpa. A empresa precisa ter uma ficha limpa. E isso é muito importante para o mercado internacional. Mas existe o apoio das entidades do setor agro aqui em Mato Grosso? Não, eu acho que esse é um assunto muito novo para todos, né? Eu acredito que todas as entidades ligadas ao agronegócio começam agora a ter um olhar especial para este questionamento, né? FAMATO, os produtores de soja, os produtores de algodão, que são mais organizados, né? Esses setores, eu tenho certeza que a partir de agora, especialmente visando o mercado comum europeu, eles vão ter um olhar mais atento para esta questão. Mas os grandes empresários, ou talvez aí, principalmente os gigantes do agronegócio aqui em Mato Grosso, eles já estão com foco nisso? Eu não tenho dúvida que sim. Especialmente, Lúcio, se você verificar a história daquele episódio do Carne Fraca. Se você observar o episódio Carne Fraca, que foi em março de 2017, você vai ver que duas das maiores empresas do Brasil e do mundo, a BRF e a JBS, estavam envolvidas no episódio da Carne Fraca. Se você parar para pensar, naquela semana de março, elas perderam em valor mais de 5 bilhões de reais. Isso é relevante para qualquer mercado, né? Agora, o que ficou claro para o mercado também é que elas não estavam preparadas para o contingenciamento do risco que elas criaram, né? E, na verdade, se não fosse a atuação rápida do Ministério da Agricultura, com as suas regras de localização e compliance para saber exatamente o que estava ocorrendo, o prejuízo seria muito maior para o Brasil e não para essas empresas. Não estou preocupado com essas empresas. O compliance, se a gente resumir de novo aqui, é um instrumento para gerenciar a crise. Não tenha também dúvida. Ele vai auxiliar na solução, no contingenciamento e na verificação de risco do negócio. Não tenha dúvida disso. Muito obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Obrigado a vocês. Obrigada. Obrigado.